Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar desse ícone da moda, Chanel. Gente, hoje é um vídeo um pouco mais curtinho, mas quero falar pra vocês o que eu achei de interessante desse livro aqui. Coco Chanel, A Vida e a Lenda. Tava lendo sobre a biografia dela, achei alguns pontos bem interessantes e algo que eu jamais saberia. A Chanel, né, a Gabrielle, quase minha xará, vamos dizer assim. Ela era uma pessoa muito enigmática, desde o começo, quando começa a falar sobre a infância dela, onde ela distorcia muito a realidade, quase como uma defesa mesmo, do que ela estava enfrentando. Ela tinha uma relação muito difícil com o pai, a mãe dela faleceu quando ela ainda era criança, o pai deixou ela com a tia e depois ela acabou indo para um convento e ela tinha uma realidade totalmente distorcida daquilo que estava acontecendo. Então ela dizia que o pai dela viajava muito, que trouxe presentes para ela, mas quando na verdade nada disso tinha acontecido. Costurar roupas foi uma saída, né? Uma saída criativa para todo o sofrimento que ela teve ao longo da vida. Ainda tem falas muito interessantes, assim, de momentos em que ela até mesmo mentia pro próprio psicanalista dela, né? Então ela não conseguia achar um ponto onde aquilo era realmente verdade. Ela teve vários afés diferentes e ela, de certa forma, rondava ali a grande sociedade da Europa. E era muito interessante porque esse corte de cabelo dela, né, esse jeito de se vestir que era um pouco mais neutro para a época, né, porque as mulheres usavam muitos chapéus e sempre com muitas coisas. Ela, com esse clássico aqui, eu coloquei um tubinho preto para homenageá-la e as pérolas também. Coitada, né? Mas tentei. Isso era muito característico dela, então ela já foi criando moda, criando tendência, porque ela tinha um cabelão bem comprido e ela decidiu cortar com Chanel, né? No Chanelzinho dela bem aqui. E tem uma cena que é muito emblemática, assim, que ela foi e cortou os cabelos e para ela foi uma grande libertação, e quando ela voltou, aquelas tranças estavam penduradas no banheiro como se fosse... Aqui fala no livro, né? Não vou lembrar exatamente as palavras, mas como se fosse algo mórbido, assim, né? Isso porque a funcionária dela tinha deixado ali, caso ela quisesse, sei lá, fazer uma peruca ou colocar de novo o cabelo dela no lugar, não sei. Então isso é muito interessante. Passa por toda a história de vida e por todo um sofrimento. Coisas como os bordados, o próprio cheiro, né? O Chanel No. 5, como ele foi feito. Gente, assim, é muito interessante ver tudo isso. Quando eu falo que Chanel foi uma forma de defesa, né, da Gabrielle, assim, foi porque ela não se sentia amada. Ela aqui fala, né, no livro, que ela precisava ter uma saída, que ela precisava encontrar algo para matar em si mesma, que seria essa falta de afeto, essa distorção da realidade, de coisas que ela não conseguia encarar no real. E ela criava muitas histórias de como que ela queria que fossem os romances, até mesmo das roupas que ela usava nessas histórias. Aqui eu vou ler um trechinho para vocês. Teria Gabrielle alguma vez se visto usando o vestido violeta tirado das páginas de um romance? Na casa das tias não havia espelhos. Ela não poderia ter visto sua imagem em lugar algum e não podia ser vista. Se inventou histórias a partir de então, pode-se entender o porquê, com esses fios soltos, Gabrielle criou uma imagem de si mesma. Então, a partir da falta de representações ou da falta de identificações, ela foi criando peças que pudessem montar uma imagem de si mesma e criar até o que a gente chama de alter ego. Com o cabelo curto e o vestidinho preto, Chanel não era escrava nem esposa, mas algo que ela própria criara. Então, de novo, esse movimento de invenção, né, de desprendimento, é muito interessante porque isso vem na história dela a todo momento como uma saída necessária e quase urgente para que possa haver vida, né, dentro do caminho dela. E aí, claro que ela teve muito sucesso, né, virou o que a gente
conhece hoje, né, da Coco Chanel. E aí tem várias polêmicas que eu também não vou entrar aqui nesse vídeo, que fala sobre a relação dela com os nazistas, né, que ela poderia ser uma espiã. Tem um vídeo bem interessante do Portal das Modas falando sobre essa relação, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Queria pontuar o quanto o vestir ele pode ser um elemento de criação, às vezes até um pouquinho perigoso, porque como no caso da Chanel, transformou ela, né, ou teve uma transformação assim para uma outra realidade, o que acabou sendo saudável, mas que a gente precisa tomar cuidado, porque ela era uma pessoa que distorcia a realidade com uma facilidade gigantesca. Então, com o vestir não foi diferente. Mas a gente percebe que com o vestir ela não conseguia deixar escapar essa realidade, porque alguns elementos da sua história acabaram respingando nas criações que ela teve ao longo da vida. Então, por mais que ela criasse esse alter ego, ela ainda dava vazão para esse sofrimento que ela teve ao longo da sua história. Outra coisa interessante é que a Chanel acaba criando uma forma muito única e subjetiva, criativa, né, de ser e de se colocar no mundo. E claro que a gente não precisa necessariamente cortar o cabelo, ou inventar um estilo, ou ser revolucionária para fazer algo nesse sentido, mas que isso também é possível da gente fazer nas nossas sutilezas, né, e nos processos psicoterapêuticos, em análise, a gente pode observar isso acontecendo de uma forma sutil, mas necessária para que a gente também possa dar vazão para os sofrimentos e para o que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida, sem precisar criar um alter ego, mas se for necessário também, por que não? Gente, é isso. Queria dar uma palavrinha sobre esse livro da Coco Chanel, pensando sobre a psicologia da moda e o quanto o vestir ele acaba dando vazão para o sofrimento também para quem cria essas peças, o que eu acho incrível. Então eu acho sempre interessante pensar na história da marca, quem é essa pessoa, qual é a história da vida dela, porque a gente sempre encontra pistas da história dessa pessoa também na criação, né? A gente chama isso de sublimação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e curte também. Um beijo e até mais.